Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Estamos aqui novamente, para dar continuidade ao nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos, a qual vocês já conhecem. Mas antes de começar o vídeo, lembro vocês de assistir os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e ter um melhor entendimento, né? E também já vai deixando seu joinha e um comentário. Hoje vamos falar sobre a pergunta número 77. Eu vou ler, vamos ver o que os espíritos têm a dizer e vamos comentar um pouco sobre o nosso raciocínio. Pergunta 77 do Livro dos Espíritos, capítulo 1. Estamos estudando aqui Origem e Natureza dos Espíritos. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filhos de Deus? Resposta: meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Então, diante dessa resposta, os espíritos foram bem claros, né? Começaram já a resposta, falando, meu Deus! Então, assim, o entendimento que a gente tem dessa resposta é que somos criação de Deus, não somos parte de Deus. Então, se a gente fosse parte de Deus, a gente seria como Ele. Então, por sermos criação de Deus, nós temos a capacidade de, como Ele, desenvolver, aliás, como Ele não, porque Ele já é perfeito, né? Mas de nos desenvolvermos e alcançarmos a perfeição em cada atributo que nos foi dado. Nós temos cada atributo que compõe Deus, mas ainda de forma adormecida, de forma onde é necessário muito trabalho para que a gente consiga alcançar a plenitude dessas qualidades. Outra coisa que é importante a gente trazer, que como os espíritos mesmo disseram na resposta, quando nós, humanos mesmo, a gente constrói algo, a gente cria algo, a gente desenvolve um programa, enfim, a gente chama de nossa criação, a gente chama de nossos filhos, mas mesmo assim a gente sabe que não é como se tivesse uma parte propriamente dita de nós, mas sim um pouco de nós ali. Então a gente consegue perceber essa diferença, né? E a gente possui uma certa individualidade também. Cada indivíduo cada pessoa, cada espírito é um separadamente. E embora a gente esteja em constante comunicação, como a gente já tinha falado no estudo anterior, cada pessoa individualmente avança em um certo degrau e... Nossa senhora, tinha que ter escrito alguma coisa, meu Deus. Nós somos indivíduos, assim como Deus é uma individualidade à parte. A nossa evolução é algo que é individual, ou seja, cada pessoa, cada espírito é uma entidade por si só. A gente não é um todo em que tudo está diretamente ligado, a gente não é uma mente coletiva. Embora eu consiga entender da onde que pode vir esse pensamento de que somos parte de Deus e somos parte de um todo, porque, de certa forma, a parte da matéria, ela é um ciclo, tá tudo sempre interligado, a gente nasce, cresce, morre e após morrer a gente se decompõe, e aí os corpos são usados de alimento para as plantas, se transformam em nutriente para as plantas são alimento para animais vegetarianos, os animais vegetarianos eles são usados de alimento para os carnívoros, e vice-versa. Então é tudo um ciclo. Entretanto, a parte espiritual, a parte da nossa mente, ela continua um indivíduo à parte dessa matéria. E quando a gente consegue separar a matéria do espírito, quando a gente separa a matéria do espírito, a gente consegue entender o porquê nós somos indivíduos à parte. Embora a gente esteja sempre necessitando uns dos outros para sobrevivência, para convivência no dia a dia, para nossa própria evolução também, a gente precisa sempre estar em relação com outros, a gente precisa fazer o bem para outras pessoas, não apenas para si mesmo. Também eu acho legal que aqui
Na pergunta, quando fala os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações de Deus, né? A gente tem que lembrar que nós não fomos criados espíritos. Nós fomos criados a partir do fluido cósmico universal, que é de onde Deus vai criando cada individualidade, como o Antônio acabou de falar. E a partir dali a gente passa por diversas experiências diferentes, como a gente já vem estudando, né, em todos os vídeos anteriores, por isso que eu sempre falo para acompanhar os outros vídeos. Então a gente vai estagiando nos diferentes reinos da natureza: o reino mineral, vegetal e animal e hominal, que é onde a gente está atuando nesse presente momento. E até chegar o reino hominal, nós não somos espíritos ainda, como a gente já falou. Então, não faria sentido, seguindo a ordem cronológica dos nossos estudos, que o espírito fosse uma parte de Deus. Porque, para começar, a gente vem do fluido cósmico universal, onde Deus nos cria e cria tudo que existe em todas as criações possíveis. Então, isso já cai por terra, né? Essa busca incessável que a gente sempre tem de questionar esse tipo de coisa. Sim, mesmo porque como pode uma entidade ao mesmo tempo criar tudo e ser tudo? Como pode alguma coisa ao mesmo tempo criar as leis e a matéria também ser a matéria? E como isso teria alguma estabilidade sendo tudo a mesma coisa? Agora a gente vai trazer aqui o complemento, né, do Filosofia Espírita, Miramês sempre ajudando a gente. Estamos aqui no capítulo 26, que é onde traz o complemento, né, sobre a questão número 77, que a gente está estudando hoje. Aqui o título é Origem do Espírito. De onde originou-se o Espírito? Ele é parte do Criador ou gerou-se espontaneamente? São frequentes essas perguntas em todas as classes, em quase todas as religiões. Não nos cabe responder da maneira que muitos querem saber. A especulação é muito profunda para a faixa a que pertencemos na escala evolutiva em que, por enquanto, estagiamos. Nós outros precisamos conquistar mais para saber mais. Na verdade, a origem do espírito se perde nas noites de bilhões de anos, de maneira a escapar às deduções e às especulações humanas. Temos a dizer que ele é a criação de Deus e não parte do Todo-Poderoso. A alma é máquina divina feita pelas mãos de luz do inconcebível, de sorte que somente ele entende e conhece a sua obra. Pouco ainda conhecemos sobre as suas leis e nos perdemos nos primeiros ensaios do conhecimento do corpo físico. Como querer conhecer o Espírito? De onde ele veio e para onde ele vai? Basta, por enquanto, estudarmos e começarmos a praticar as regras ensinadas por Jesus, que neste clima perceberemos os primeiros elos que nos prendem ao Criador e o objetivo da própria vida. Então aqui o Miramês está trazendo o convite para a gente, né, de estudarmos a lei de Deus, a lei que Jesus trouxe para nós, que é a lei principal, né, é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E também é o que mais importa, né, de verdade, porque é como a gente já falou em alguns estudos passados, se a gente tiver conhecimento, mas não tiver uma boa moral para utilizar esse conhecimento de forma adequada, a gente causa problemas, como por exemplo, a gente cria bombas nucleares, a gente se utiliza delas, a gente cria armas com o objetivo de entrar em guerras ou de gerar guerras. Então, primeiro a gente devia estar se preocupando com entender a moral, se tornar pessoas melhores no geral. Depois a gente se preocupar em entender do que é feito o espírito, como funciona o espírito, mesmo porque esse conhecimento de como é feito o espírito, do que é feito o espírito, como ele é formado,
ele seria algo interessante de a gente entender para a gente satisfazer a nossa curiosidade, mas considerando o nível de evolução que a nossa espécie, a espécie humana, está atualmente, eu acho que a gente provavelmente ia acabar utilizando esse conhecimento para, de alguma forma, produzir armas bélicas, como, por exemplo, alguma arma que consegue, sei lá, tirar o espírito do corpo das pessoas, ou seja, no caso, matar as pessoas de forma mais fácil e mais rápida, com uma tecnologia mais avançada. Então, qualquer conhecimento, esse conhecimento atualmente, ele não seria tão bom para a gente, porque a gente não ia saber como lidar com ele tão bem. Se a gente entendesse, por exemplo, como funciona a ligação entre o espírito e o corpo, quem não garante que muitas pessoas não iam tentar ligar espíritos que já morreram em corpos que não são, em algum corpo, sei lá, mecânico, algo parecido, e isso ia causar problema para quem está tentando fazer isso, para a própria evolução dessa pessoa, porque ia estar tentando transgredir as leis divinas. Então é complicado, tem muitas coisas que a gente não pode aprender ainda, porque a gente não ia saber utilizar isso de forma adequada. Exatamente, isso nos traz ao ponto primordial, né, que não estamos seguindo a lei do amor. Então nós temos que aprender mais a amar o próximo, a amar o nosso inimigo, amar aquele familiar nosso ali que às vezes enche o saco, vou falar assim, né, de forma mais direta, porque sempre tem, a gente sabe dos compromissos que nós assumimos, então nada é por acaso, e a gente também não pode se achar o bonzinho, né, a gente tem que sempre estar trabalhando para sermos melhor. Então assim, a gente está muito acostumado a atribuir a culpa sempre ao outro. Não, a nossa responsabilidade é igual ou talvez maior. Vamos nos cobrar de forma saudável, mas vamos dar o nosso melhor, vamos, ceder um pouco mais, enfim, praticar cada dia mais a lei do amor. Não vai ser fácil, ninguém está falando que vai ser fácil, a gente sabe que a nossa missão é trabalhosa, mas a gente sabe por que a gente está aqui, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Jesus deixou o exemplo, então basta a gente seguir e procurar, né, apoio na doutrina espírita, que está aqui sempre para nos mostrar o caminho, para nos lembrar daquilo que a gente tem que fazer e o quão importante isso é. Para nos guiar, né, no caminho do bem. Exatamente. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês. Não deixem de acompanhar e de deixar o joinha. Tchauzinho!